sobre o tema fim do mundo, eu tenho certeza que na mente, na cabeça daqueles que nunca havia passado nenhum tipo de questionamento, os eventos que nós estamos vendo, a pandemia e o agravamento dela e a falta de solução, de vacina, de remédio, de tratamento, e o número de mortes, e o pavor e o pânico gerado em função disso, das más notícias também, as notícias aterrorizantes da pandemia, eu penso que agora tem passado esses questionamentos na mente de muita gente. E é sobre isso que nós vamos trazer um slide. Eu achei melhor o slide para você ver, visualizar os textos da fonte que eu considero a mais segura para, vamos dizer assim, pesquisarmos acerca do final dos tempos, a Bíblia Sagrada. Então fique aí para a gente ver se realmente essa pandemia e outros sinais, se isso é indicação do fim do mundo. E o que é o fim dos tempos, fim do mundo na linguagem e na visão bíblica? Para você descansar o seu coração e, por outro lado, ficar alerta para os avisos que Deus está dando para a nossa geração. Fazendo aqui no slide para você visualizar melhor, para ver se realmente estamos no tempo do fim. O fim do mundo está próximo ou não. E como eu disse, o que a Bíblia fala sobre o tempo do fim, esse tema. Seria essa pandemia sinal do fim do mundo? Esse pânico é justificável? Essas muitas profecias e visões e sonhos sobre o tempo do fim, que está próximo, que vai isso, vai aquilo, o mundo vai se acabar, e aí hora é a guerra, vai explodir tudo, bomba atômica já para explodir o mundo inteiro, né? Vamos ver o que a Bíblia, a palavra do Senhor diz. Então, seria essa pandemia sinal do fim do mundo? Então, o ramo, vamos dizer assim, da Bíblia, né? Segundo alguns estudiosos, eles gostam de dar essa nomenclatura ao ramo da Bíblia que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos, é chamada escatologia, né? É uma palavra que não está na Bíblia, mas você vai encontrar livros, né? Alguns estudiosos gostam de dar essa nomenclatura, né? E escatologia, que falo isso aqui para você achar um livro, saber qual é o ramo, que alguém quer se especializar, vai querer estudar mais, né? Que vem de escatos, marlogia. Escatos, no grego, é último, últimas coisas. E logia, o estudo, tratado, discurso racional, né? Sobre, então juntando estudo das últimas coisas, né? É o estudo sistemático e lógico das doutrinas concernentes às últimas coisas, concernentes ao tempo do fim, né? Eles reúnem os textos, a escatologia ela reúne os textos, parábolas, tipos, figuras, alegorias e figuras de linguagem da Bíblia, né? O que a Bíblia fala e faz um estudo sistemático, organizado, e para estudar o que a palavra de Deus fala acerca do fim. Isso a gente estuda dentro da escatologia, né? E o que a escatologia estuda, né? Ela estuda os sinais que precederão a vinda de Cristo. Você vai, dentro da escatologia, né? Você vai estudar isso aí, os sinais que precederão a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, o tribunal de Cristo, as bodas do Cordeiro, a grande tribulação, nós estamos agora dando um estudo sobre isso, a batalha do Armagedon, o milênio, vou tirar aqui o milênio, o julgamento final, né, o que é o juízo do grande trono branco, e o novo céu e nova terra, o dia eterno. Aqui dentro, né, desses temas maiores, você encontra pequenos temas, né? Por exemplo, a grande tribulação, o Apocalipse vai do capítulo 5 até o capítulo 19, se não me falha a memória, só falando da grande tribulação, certo? Então, a escatologia, ela se propõe a estudar basicamente, vamos dizer assim, basicamente isso. Aqui são temas principais. Então, olha esse texto aqui que fala, que relaciona, né, a pandemia, o que está acontecendo hoje com a palavra, né? Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas. E olha a pergunta: e qual será o sinal da tua vinda
e do fim dos tempos. Olha que pergunta. Qual será o sinal da tua vida e do fim dos tempos, né? Então, isso aqui, ó, há uma diferença, é preciso a gente ter em mente, né? Que a Bíblia fala, há uma diferença entre fim do mundo e fim dos tempos. Quando as pessoas falam em fim do mundo, eu entendo assim que elas querem dizer de tudo se acabar, aquela destruição com água, com fogo, né? Como tem até aquele filme 2012, 2006, não sei quando. E aí isso é que gera o pânico, né? Mas a Bíblia, quando os apóstolos perguntaram sobre os sinais da vinda de Cristo e do fim dos tempos, então Jesus vai dar os sinais da sua vinda e não da consumação de tudo, do fim de tudo, né? Então é preciso entender essa diferença aqui entre fim do mundo e fim dos tempos. Então vamos ver agora mais ou menos como é que a Bíblia relaciona e fala disso. Quem fala disso é exatamente, vou puxar para cá. Quem fala disso, ele fala, Jesus fala em Mateus e em Lucas 21, Mateus 24 e Lucas 21, os sinais, né, da vinda dele, né? Vou voltar aqui o texto, só para você ter uma ideia, né? Tá aqui, ó, que Jesus perguntou, o que os apóstolos perguntaram, Jesus vai responder essa pergunta, ó, qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Não é fim de mundo, certo? Então, Lucas 21, né, do 8 a 11, olha o 8, ó. Respondeu ele, aquela pergunta lá. Jesus respondeu, vede que não sejais enganados, aqui tudo é sinal, engano, mas nós vamos focar na pandemia. Vede que não sejais enganados, porque muitos viram em meu nome dizendo, sou eu, também chegou a hora, não sigais. 9. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhes disse, Jesus dizendo, levantar-se a nação contra a nação, ele está dando os sinais, ele está respondendo, e reino contra reino. E haverá grandes, olha lá, os sinais continuam, terremotos, epidemias e fomes em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Pronto. Mateus 24 vai dar também um monte de sinais, né? Ele vai dar outros sinais, mas aqui olha onde ele fala de epidemias. Todos eles são sinais da vinda de Cristo, não é de fim do mundo, não. É da vinda de Cristo. Então você está vendo uma epidemia. Então o que a Bíblia fala como um sinal do fim dos tempos sobre a epidemia? Que é um sinal em que vai indicar a brevidade da vinda de Cristo e não o fim do mundo, né? Como está escrito, ó. E ele diz aqui bem claro, mas o fim não será logo, né? Porque ainda haverá muitos eventos escatológicos aqui na terra e no céu. Nós vamos ver aqui o resumo deles. Então, ó, tirando de novo aqui, ó, tendo Jesus se assentado, é o mesmo texto, né, para você ficar visualizando. Qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos, né? Então, ó lá. É uma série de, quando Jesus fala de sinal da tua vinda e fim dos tempos, ele está se referindo a uma série de acontecimentos que indicará ao mundo que caminhamos para o tempo do fim. Fim de quê? Ainda não é o fim do mundo, como se tudo fosse acabar, mas é o último tempo da igreja do Senhor nesta terra, antes do arrebatamento da igreja. É isso, ó, sinal da tua vinda. Pegue sua Bíblia, você vai ver, descanse seu coração. E qual será o sinal da tua vinda? E aí, e do fim dos tempos, porque a Bíblia há tempos, né? Então agora, quando Jesus vier, encerra um tempo, o tempo da igreja, o tempo da graça, né, na terra. E aí vai iniciar um novo tempo. Então por isso que ele relaciona, a Bíblia relaciona sinal da tua vinda e fim dos tempos, porque vai agora, os sinais estão se cumprindo, indicando que vai acabar um tempo, que será encerrado com a vinda de Cristo para buscar sua igreja. Ó, ainda não é o fim do mundo, como se fosse tudo fosse acabar, mas é o último tempo da igreja do Senhor nesta terra, antes do arrebatamento da igreja. E eu continuo aqui, os sinais caracterizam a brevidade da vinda de Jesus. Aqui lá, terremoto, guerra, pandemias e tantas coisas, né? Será o fim da era, o fim da dispensação bíblica. Nós cremos em dispensações bíblicas, certo? Continuando. Então vamos ver a sequência dos eventos escatológicos. Vamos ver o tanto de coisa que a Bíblia diz que ainda vai acontecer na Terra, antes de tudo encerrar aqui na Terra. Você vê como está longe ainda, né? E aqui não é para a gente descansar, está longe, eu vou descansar. Não.
mas tem um evento que está bem próximo de acontecer, e a Bíblia está mostrando, que é a vinda de Jesus. Então, olha a linha do tempo aí, né? Coloquei como se fosse a linha do tempo. E estamos hoje na era da igreja. A Bíblia relaciona o nosso tempo, né, com a era da igreja, a dispensação da graça, né, da igreja. Então, qual é o próximo? E os sinais estão se cumprindo. Aqueles sinais lá, aqui, ó, no nosso tempo, ó. Fome, terremoto, peste, né, que é a pandemia, epidemia, nação contra nação, rumores de guerra, rumores de guerra, e tantos outros sinais que eu vou já colocar alguns aqui para a gente ver. Então, isso acontece, estão se cumprindo, a gente está vendo se cumprir, mas não é o fim do mundo. Olha a linha do tempo, que é o tanto de coisa que ainda tem para acontecer, eu vou já mostrar aqui. Então, qual é o próximo evento que a gente chama escatológico, né, que depois desses cumprimentos aqui dos sinais do tempo, que a gente viu lá em Lucas 21 e também está em Mateus 24, nós vamos já ver aqui alguns. Qual é o próximo evento escatológico, né? É o que a Bíblia chama de arrebatamento da igreja. Depois do arrebatamento da igreja, na terra começa um evento também escatológico, assinalado para os últimos dias, eu já dá os versículos, chamado de a grande tribulação. 7 anos de grande tribulação, a igreja já foi arrebatada. Nós somos pré-tribulacionistas, nós queremos que a igreja não vai passar pela grande tribulação. Pastor, mas é tanta tribulação? Mas a Bíblia diz que haverá uma como nunca houve e nem haverá depois, que fala da ascensão do anticristo, aquela coisa toda aqui. Então, eu vou só dar a linha do tempo. Então, ó, estamos aqui na era da igreja. O que está para acontecer? Os sinais estão mostrando o arrebatamento da igreja. A igreja sobe, na terra fica acontecendo a grande tribulação, né? 7 anos. Em cima, a igreja vai haver o tribunal de Cristo, que é o tribunal não para condenação, mas para a igreja ser galardoada, abençoada, o povo de Deus, recompensado das suas obras na terra. E depois, a tão falada bodas do Cordeiro, o casamento. A igreja é a noiva de Cristo, vai casar, né? Tudo no céu, enquanto na terra os 7 anos de grande tribulação. E aí a grande tribulação termina quando os exércitos do anticristo se ajuntarem, né, para destruir Israel, está escrito isso. E aí Israel vai pedir o socorro de Deus, então Jesus vai vir, né? E aí será exatamente aquele evento chamado Retorno de Cristo, visível a todas as nações. Aqui ele vem, o arrebatamento é nos ares, ninguém vai ver, a igreja será raptada, nós vamos mostrar o versículo. Então, depois dos 7 anos de grande tribulação, a igreja já foi galardoada, abençoada, já teve a cerimônia, né? A festa das bodas do Cordeiro, e ele retorna com a igreja. Tem um texto lá em Apocalipse 19, onde ele veio para destruir os exércitos do anticristo, né? Na batalha do Armagedon, lá no Vale do Meguido, né? Nas terras lá de Israel, da Palestina, né? E ele vem para destruir os exércitos, e aí a Bíblia diz que já seguia ele, o seguia um exército, né, um povo, seguia um exército, um povo, né, vestido de linho finíssimo, que são as vestes de justiça dos santos. Ou seja, uma referência que a igreja já está vindo. E aí nessa batalha o exército todo é derrotado, né, ele aprisiona Satanás por 1000 anos para dar início ao reino que nós cremos que será literal, um reino na terra. Deus vai mostrar para a terra o que a terra rejeita hoje. 1000 anos de um governo do justo, aí será o governo do justo. Jesus vai reinar com a igreja do Senhor, e lá a partir de Israel, o mundo inteiro. Será 1000 anos, né? Há referências bíblicas. Vou tirar de novo aqui a minha cara daqui da frente, né? Então, Satanás será solto de novo, né? Depois do milênio, ele estava preso os 1000 anos, então ele vai ser solto. Haverá uma última grande batalha que a Bíblia tem pouca referência, mas fala de Gog e Magog, uma última batalha. E aí é que se instala o juízo do grande trono branco, o último grande tribunal, né? E aqui olha, o texto: o diabo e seus demônios, bem como todos os que não foram achados inscritos no livro da vida, serão lançados no lago de fogo. Está escrito, já dá referência. E aí começa a grande promessa de Deus, que é o dia eterno, a eternidade, novo céu e nova terra, né? Tudo isso aqui tem referência, olha, todas as referências aí, ó, para você olhar com calma, né? Botei uma de cada, mas tem várias, né? Então, vou subir aqui,
Não sei mais nem como é que eu vou fazer aqui agora, com a minha cara aqui, né? Então, olha se, vamos fazer uma análise. Todos esses eventos escatológicos, né, ainda tem para se cumprir. Vamos colocar aqui a linha do tempo de novo aqui embaixo. Se está próximo do mundo se acabar. Olha aqui, ó, nós estamos nos nossos dias. Os sinais se cumprindo. Qualquer hora o arrebatamento. Depois, olha o que ainda tem. O arrebatamento. E tem todos esses eventos futuros até a consumação de tudo, ó. Onde aí sim haverá um fim para haver um novo começo que não se chama mais não se fala mais em tempo, né? Porque ó, o fim de tudo ainda está longe, porque até chegar aqui em todos esses eventos na Terra, imagina se o mundo vai se acabar, se ainda tem 7 anos de grande tribulação, o milênio, né? Até chegar o que Deus tanto promete para o seu povo, que é o dia eterno, a eternidade futura, né? Que aí não tem mais contagem de tempo, onde habitaremos com Cristo, né? Para sempre. Aí é o dia eterno, aí tem muita coisa reservada para a igreja, né? Mas olha o tanto de tempo que ainda tem de coisa para se cumprir. Pastor, mas isso não descansa as pessoas? Não, porque olha o que a Bíblia chama aqui, a necessidade de uma vigilância para esse evento aqui, ó, que é o arrebatamento da igreja. Quem ficar vai passar por muita luta, e glória vai ser para aqueles que subirem, né? Então, continuando, né, sobre a pandemia, né, do coronavírus, é um sinal do fim? Sim, é um sinal do fim, né? Então, ó, olha o texto, Lucas 21, 11, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Mas tem muita gente dizendo que está vendo coisa no céu, sinais, trombetas, zoada, barulho. Uns dizem que é óbvio, outros dizem que é mentira. Mas há uma profecia que coisas espantosas e grandes sinais no céu, do céu, né, serão também sinais que mostrarão a brevidade do retorno de Cristo, não do fim do mundo. Então, só para constar aqui, ó, epidemia, né, que é um sinal, é peste, pestilência, praga, epidemia de doença, que o termo é técnico para chamar pandemia, porque é uma epidemia que já atingiu vários continentes, né? Então, olha aí, eu coloquei aqui, ó, sinais, vamos tirar um pouquinho aqui de tempo, tirar um pouquinho aqui, para você ver, né? Então, tá aí, ó, falsos cristos, tudo é sinal. Vou deixar isso aqui para você, vou posicionar bem aqui, que não tem nada escrito aqui, né? Vou deixar aqui para você parar um pouco e ver tudo que está acontecendo, ó. Todos os sinais, ó. Só que tem 16, né, com as referências de Mateus, Marcos e Lucas, não são só esses. Né? Então tem aqui, ó, tem sinal, por exemplo, escândalo. Um sinal aqui, por exemplo, peste, epidemia. Mateus e Marcos não falam, Lucas fala. Esses outros 3 falam, né? Ó, Lucas fala agitação, bramida e agitação. Todas essas referências você vai ver, angústia das nações e essas coisas vocês vão ver. E florescimento da figueira, né? E aí, ó, continuando os outros sinais, né? Fora dos 3 evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, você vai ver, ó, o Timóteo fala de alguns, Paulo escrevendo para Timóteo, Pedro, Judas, que não é o Judas escarnecedor, né? O Judas traidor, é o Judas lá pertinho de Apocalipse. E Daniel, um avanço da ciência, que esse sinal aqui tem se cumprido. Daniel diz lá, e a ciência se multiplicará, avançará, e então virá o fim. E está se cumprindo isso. Esses são os sinais dos tempos. Então, ó, olha o que Jesus diz em Mateus 24, 33. Da mesma forma, vós, quando virdes todos esses acontecimentos, sabei que ele está muito próximo às portas. Então, Jesus não está falando de um que vai definir e mostrar que a brevidade, né, que há a brevidade, está próximo à vida de Jesus. Então, são quando isso tudo concorrer, acontecer junto, né? Então, as conclusões que a gente tira, não só por ser uma epidemia global, chamada de pandemia, mas por concorrer com vários outros sinais. Nós cremos que Jesus está próximo de voltar por isso, para buscar a sua igreja. O novo coronavírus é um sinal claro da brevidade da vinda de Jesus para buscar a sua igreja. Isso é uma certeza, é um sinal, é um, mas tem os outros lá que a gente viu. Então, é para haver pânico? Não. Olha o que Jesus diz. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir.
Então é para ficarmos alerta com a vinda de Jesus, né? Para buscar a sua igreja. E aí eu encerro colocando aqui Mateus 24, alguns versículos para a gente ler. Olha, Jesus fala: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aqui é Jesus falando. E como foi do dia de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Portanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, que mostra que a vida nos dias de Noé estava tudo normal, né? Ele pregando, dizendo que havia um dilúvio, ninguém acreditava, e ele construindo a sua arca. Assim estão alguns construindo a sua arca, né? Sua proteção em Cristo, né? Esperando e crendo que Jesus vai voltar. Então os homens comiam e bebiam, ou seja, levavam uma vida normal, casavam e davam-se em casamento. Os homens casam e as mulheres são dadas em casamento. É uma linguagem bíblica, né? O que quer dizer que havia uma vida normal. E de repente Deus mandou selar a porta da arca, não entrar, fechar, caiu o dilúvio e destruiu aquela geração. Jesus está citando que será dessa forma. Vai apanhar muita gente de surpresa porque não crê. E não vão porque não se prepararam. Então, mas a igreja do Senhor precisa se preparar. E não o perceberam até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Quando ele vier, para quê? Para arrebatar a sua igreja, buscar a sua igreja. Diferente de Noé, que o mundo se acabou, aqui ele está dizendo que não é que o mundo vai se acabar. Olha, levou a todos no dia de Noé. Assim também será também a vinda do Filho do Homem. Não é que o mundo vai ser destruído, mas ele vai levar a igreja como levou Noé e sua família. Aqueles que procuraram viver a justiça de Deus. É preciso entender essa diferença. Ó. Então, olha aí ele completa. Ó. Estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Ou seja, os que são igreja e igreja fiel, os que vivem a palavra, será levado e o outro deixado. Ou seja, não é destruído, é deixado para aqueles eventos escatológicos tudinho e perder o privilégio, a bênção de subir com Cristo e sofrer aqui nessa grande tribulação e os muitos privilégios, né, que Deus vai dar à sua igreja, a igreja de Cristo. Então, estando dois no campo, será levado um, deixado o outro. Estando duas moendo no moinho, será levado uma, deixada a outra. Aqui fala do arrebatamento. Vigiai, pois, porque não sabeis a hora, a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai, eu vou subir aqui, mas considerai isto, se o pai de família soubesse que a vigília da noite, a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa, roubar, furtar a sua casa. Né? Então, o que ele quer dizer aqui? Por isso estáis vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Aqui sim, há um alerta para a brevidade da vinda de Cristo, do arrebatamento. Fim do mundo não haverá agora. Isso é só história, falácia de quem não conhece a Bíblia e conversa talvez até maligna para trazer pânico e terror. É isso. E aí acompanhe nossos estudos escatológicos. Fique na paz do Senhor.